Olá, boa tarde. Para você que não me conhece, sou a professora Irene Carmo Pimenta, fundadora do Instituto Oficina de Consciência. Eu resolvi gravar esse podcast para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o que está acontecendo aí no coletivo, a questão do coronavírus. Eu começo convidando vocês a pensar um pouco na questão histórica. Na história da humanidade, todas as grandes pandemias, sejam elas a peste bubônica até o HIV, eles se tornam, ou melhor, propiciam um grande salto na evolução da humanidade. E eu estou pensando aqui que com o coronavírus não será diferente. A reflexão que eu venho fazer aqui com vocês, pessoal, como psicoterapeuta e analista junguiana, e que convido você que está me ouvindo a fazer junto, ela começa com um questionamento. Qual é a dimensão simbólica do coronavírus? Que lição nós podemos extrair desse momento que está sendo vivenciado por todos nós, coletivamente, em função de tudo isso que está acontecendo, e também individualmente. Cada um de nós vai ter que lidar com isso baseado nos seus valores internos, nos seus sistemas de crença e principalmente com seus conteúdos inconscientes. Estava lendo há pouco uma matéria do virologista Átila Yamarino, onde ele afirma com forte embasamento científico o que eu venho tentando dizer há cerca de 2 semanas para os meus pacientes, para os meus alunos, para os meus seguidores, que nada mesmo será como antes depois da pandemia do coronavírus. E eu ouso dizer, alinhando minha fala dele, que nada mesmo. Nem a ciência será a mesma, nem a política, nem a economia e principalmente nem as relações humanas. Aí vocês podem se perguntar, nossa, Irene, que visão apocalíptica. Não, eu vou explicando o porquê no decorrer desse podcast. A minha visão ela é de alguém que trabalha há cerca de 35 anos com a alma humana, seja como professora, como analista junguiana, através das minhas oficinas de consciência. Eu posso afirmar aqui, embasado em todo o meu trabalho, que a humanidade evoluiu muito em termos tecnológicos, notadamente na última década. Formas de comunicação, de interação, jamais imaginada pelos nossos avós e até mesmo pelos nossos pais. Nunca foi tão rápido o acesso à informação. A informação está à nossa disposição à distância de um clique. Em razão disso, o movimento das pessoas ele se tornou muito para fora. Então, há um sentimento de urgência que tem pautado a vida de todos. Tudo é muito urgente, tudo tem que ser muito rápido e tudo é muito efêmero. Como dizia o sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, tempos líquidos. Então, a gente foca muito no externo e muito pouco no interno. Tocamos corpos, vivemos plenamente a sexualidade, o que é legal, é bom, mas ao mesmo tempo as nossas almas se distanciaram, não é? A gente é capaz de despir o corpo, tirar a roupa, mas esconde a alma. E a gente se distanciou da nossa própria alma e das outras almas, e principalmente da alma mundi, a alma do mundo. Tentamos resumir as nossas ideias em stories de 20 segundos ou memes engraçados aí nas redes sociais e medimos a nossa interação com o outro através da quantidade de likes que recebemos ou de seguidores que temos. Essa é a medida hoje de quanto valemos. Isso torna vamos dizer assim, um termômetro da autoestima de muitas pessoas. O outro ou os outros nessa dinâmica de relacionamento acaba por se tornar apenas uma imagem virtual para muitos de nós. E, consequentemente, números e estatísticas para um sistema
que cada vez mais privilegia a economia, a força da grana, que destrói coisas belas, né, como dizia o mestre Caetano, ao invés da vida. Uma das coisas que eu gosto muito, que embasa o meu trabalho, além da teoria do Jung, além da minha formação acadêmica, é o que eu aprendi nas culturas nativas. Os índios Lakotas, os nativos americanos, eles costumam usar a expressão Mitakuye Oyasin, Mitakuye Oyasin, que é um cumprimento e está presente em muitas orações lakotas. O que significa isso? Por todas as nossas relações, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais profunda, eu sou parente de tudo, de tudo. Essa frase, somos todos parentes, somos todos conectados, somos todos irmãos, resumida em Mitakuye Oyasin, dos Lakotas, ela vem sendo copiada e largamente utilizada por muitos seguidores do xamanismo, muitos xamãs urbanos, e é vista com muita frequência nos posts, nos vídeos, tudo aí que a rede social nos coloca. Queria esclarecer para vocês que a expressão em si, ela resume uma sabedoria ancestral da maioria das tribos nativas do planeta, que diz que estamos todos conectados. É o conceito de teia da vida, ou grande teia Aka, os Kahunas, que são os nativos da Polinésia. A grande teia de luz na qual todos nós estamos inseridos. Outro termo que tem sido muito usado é Namastê. Namastê se popularizou no Ocidente através do yoga e também é muito usado atualmente. Etimologicamente, Namastê é uma palavra originária do sânscrito que literalmente significa curvo-me perante a ti. Ou seja, eu percebo o outro, eu me curvo diante do outro. Para me curvar, eu preciso perceber o outro. Outras expressões, como somos todos um, eu vejo você, são largamente empregadas nas redes sociais também. E é voz comum em todos os meios espiritualistas. Infelizmente, e eu digo para vocês com pesar, infelizmente, todas elas são expressas em um movimento para fora, sem que na maioria das vezes encontre um eco verdadeiro na alma de quem as profere. Vejam bem, meus queridos, isso não é um julgamento, é uma constatação. Então, no momento em que o coronavírus ressoa na grande teia, essas expressões, sem um embasamento interno, mas sim como uma expressão externa do ego-personalidade, elas vão derretendo como a neve sob o sol, porque não há uma coerência entre o que as pessoas dizem quando elas expressam esse tipo de cumprimento com a ação delas na teia. O que elas estão refletindo na teia não é isso que elas dizem. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Nos últimos dias eu vi, juro mesmo, com tristeza estarrecida, grande parte dessas pessoas defendendo o indefensável nas suas redes sociais. Elas replicando o que seus políticos de estimação diziam, sem ouvir a ciência, sem ouvir a Organização Mundial de Saúde e sequer prestar atenção na realidade dos fatos. Fatos esses que são expressos pelo que está acontecendo em outros países, como a Itália, a França, Espanha e mesmo os Estados Unidos, que estão nos alertando. Olha, pessoal, se vocês não tomarem cuidado, não tomarem providência, seremos vocês, nós somos vocês amanhã. E aí eu vejo o pessoal Mitakuye Oyasin,
Namastê, somos todos um, gratiluz, relativizando as mortes e replicando como robôs. Precisamos pensar na economia? Não param para refletir que a economia é feita de pessoas. Não pensam que a prioridade deveria ser a garantia de que pessoas. Namastê, eu me curvo diante de você. Você precisa estar bem, eu sou você. Eu não posso estar bem se você não estiver bem. Então hoje a gente faz uma reflexão aqui juntos da lição do vírus, não é? O que ele traz para nós. Porque torno a dizer, como analista junguiana, eu quero olhar a dimensão simbólica desse vírus e de tudo que está acontecendo. Então as pessoas vão estar tendo que lidar com muitas questões, com seus medos, com o medo da falta, né? Tem um ditado do Nordeste que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. E é isso que eu tô vendo isso da boca, não é de ateu não, é de espiritualista falando isso, apoiando necropolíticas, políticas da morte, replicando, mesmo sabendo com o mínimo de consciência que 80% das riquezas do planeta estão na mão de 1%, elas ainda repetem, ao invés de usar a sua voz para dizer que está na hora de uma economia mais sustentável, mais solidária, né? Se conectar com a alma, com a anima mundi, com a alma do mundo, voltar a absorver o que é o Mitakoye Oyasin, o que é o Namastê, o que é somos todos um. Que nesse momento, além de questões políticas, ideológicas, o que está em pauta é a sobrevivência das pessoas. Quando eu digo que há de surgir uma nova economia, uma economia mais solidária, em que as pessoas percebam que chegou a hora de olhar para essa distribuição de rendas tão inadequada e tão injusta, ao invés de usar suas redes sociais para aterrorizar a população mais vulnerável com ameaça de fome e desemprego caso eles não voltem para o trabalho. Mesma classe operária que gera todas as riquezas essas que se concentram na mão de 1% da população do planeta. Eu não vejo os espiritualistas, os umbandistas, os espíritas, o pessoal gratiluz reforçar o coro de que as populações mais vulneráveis têm que ser protegidas por políticas públicas mais responsáveis. E aí eu convido vocês a refletir sobre esse novo mundo que a gente tanto quer. Que esse outro sou eu. Esse outro sou eu. E talvez o vírus nos ensine, através do isolamento, através da necessidade de ir para dentro, um movimento para dentro, porque nesse primeiro momento é como se fossem os estágios do luto, né? Que no primeiro momento a gente nega, depois barganha. Então hoje tá lindo a quantidade de lives no Instagram, um monte de gente fazendo um monte de coisa linda, mas vai chegar um momento que não será o suficiente. As pessoas vão ter que parar e olhar para dentro delas mesmas e refletir qual é o papel de cada um de nós em tudo isso que está acontecendo. É o que o querido professor Valdemar, aqui do IGEP, diz em um dos vídeos dele, né, que a gente vai ter que aprender a solitude solitária, onde os corpos estarão distantes, mas a gente vai ter que aprender a se reaproximar da alma.
nós vamos ter que entrar no nosso mundo interno, perceber o que é que tem lá. Tem um poema no Fernando Pessoa, do livro Guardador de Rebanhos, que eu gosto muito. Um trecho diz assim: como alguém distraído na viagem, segui por 2 caminhos, par a par. Fui com o mundo, parte da paisagem. Comigo fui sem ver nem recordar. Eu diria que o simbolismo do vírus nesse momento é fazer com que o ser humano se conecte primeiro com a própria alma, para que se possibilite aí uma ampliação da consciência, uma reflexão, e perceba que a imunidade planetária do planeta está baixa. Sabe por quê? Porque tanto individualmente como coletivamente, a nossa imunidade está ligada à nossa capacidade de amar. Quem conhece um pouco o sistema de chakras, na anatomia sutil pela visão dos hindus, sabe que o chakra cardíaco, Anahata, onde as forças da terra e as forças do céu se encontram, ele está intimamente ligado à glândula timo, tanto que o nome Anahata no sânscrito significa o inviolável. É o nosso sistema, a nossa defesa. E uma outra coisa que eu gostaria de refletir com vocês, que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o medo. Então, através do medo, nós travamos o nosso sistema imunológico. E isso ressoa na teia, porque dentro da sabedoria ancestral nativa, o que o homem fizer à teia estará fazendo a si mesmo. E qual é o medo? É o medo da falta. Se todo mundo não voltar a trabalhar, vai faltar dinheiro, vai faltar comida, economia. A Mãe Terra está aí. Ela sempre forneceu tudo a todos. Talvez nós tenhamos que nos adaptar a viver com menos, a compartilhar mais, a sermos mais solidários, a aprender a viver a solitude, o silêncio, a reflexão. É um aprendizado. Bom, eu acredito que não seremos os mesmos depois disso, porque as distrações que, segundo o poema do Fernando Pessoa, nos faz seguir com o mundo, parte da paisagem, e comigo ir sem ver nem recordar, isso vai ter que mudar essa dinâmica. Querendo ou não, eu terei que estar comigo. E eu terei que olhar para ouvir a voz da minha alma, olhar para esse mundo interno, fazer uma reflexão dos valores que vão além da persona, daquilo que eu coloco socialmente, mas aquilo que vem da minha essência, do self. A partir daí, talvez eu consiga compreender melhor Mitakuye Oyasin, talvez eu consiga compreender melhor Namastê, somos todos um, mas assim, pela alma, não pela mente, pela alma. A nossa alma, ela é a guia, né? A alma é a que traz o nosso bom senso, só que ela fala muito baixinho. Nós precisamos de silêncio para ouvir a alma. E talvez seja por isso que somos obrigados coletivamente a ficar em silêncio e ouvir a voz da alma. E sim, concordo mais uma vez aqui com o biólogo que eu cito aqui no início da nossa conversa, que é o Átila Yamarino. Eu concordo com ele, porque não seremos mais os mesmos. E mudar gera medo. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã.
Ninguém sabe o que é esse vírus, de que forma ele está atingindo as pessoas com uma rapidez assim muito grande. E a maioria das pessoas, elas ainda se prendem ao fato de que esse vírus tem uma baixa letalidade, mas eles esquecem que o contágio é muito rápido e que as medidas de quarentena, elas são necessárias para que a gente achate um pouco a curva de contaminação. Não podemos correr os riscos que os outros países que estão aí empilhando mortos estão correndo. Há que se ter um tempo para que esse sistema de saúde se adeque. Ninguém vai ficar o resto da vida dentro de casa, mas é um período necessário para que tudo se adeque. E é necessário também, porque seguindo os princípios do Caibalion, do hermetismo, o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora. Então, para que fora mude, talvez nós tenhamos que fazer o sacrifício do isolamento temporário para ouvir a nossa alma e mudar por dentro. Eu me incluo nisso. São momentos que não são fáceis, mas que nós vamos passar. E como toda pandemia, como no início dessa conversa eu disse que a humanidade não passa imune, porque cada peste, cada pandemia, ela, olhando historicamente na linha do tempo, ela causa uma grande evolução na humanidade. Então não seremos os mesmos, mas eu quero acreditar que seremos bem melhores internamente, bem melhores nos nossos círculos mais íntimos, que a gente aprenda o valor do convívio, porque não queríamos tudo virtual, então agora só pode virtual. Talvez a gente tenha que reaprender o valor de um abraço, o valor de uma conversa olhando no olho, que a gente seja mais intimista, mais amoroso, menos julgador, menos crítico, enfim. Gente, eu me incluo nisso. Que oportunidade de crescimento interno nós estamos tendo como humanidade. Então, bora aproveitar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na luz.